Será que um eco se pode recusar a repetir o som que lhe é imposto? Yara dos Santos, aos 28 anos, sentia-se frequentemente como esse eco relutante, forçada a reverberar as expectativas e os julgamentos silenciosos que a cidade de Lisboa parecia sussurrar à sua passagem. O reflexo no vidro espelhado do elevador da revista Ícone era um lembrete diário. Ali estava ela, uma mulher negra de pele escura, o seu corpo generosamente obeso destacando-se contra o pano de fundo dos seus colegas. Silhuetas esguias, maioritariamente brancas, que deslizavam pelos corredores com a leveza de quem pertence intrinsecamente àquele universo de glamour e perfeição estética. O ar-condicionado da redação, no moderno edifício das Avenidas Novas, parecia sempre demasiado frio, um contraste irônico com o calor abafado que por vezes sentia subir-lhe ao rosto perante um olhar mais demorado, um comentário velado sobre o seu prato no almoço ou o convite para o happy hour, que mais uma vez esqueceram de lhe endereçar. O ar-condicionado da redação, no moderno edifício das Avenidas Novas, parecia sempre demasiado frio, um contraste irônico com o calor abafado que por vezes sentia subir-lhe ao rosto perante um olhar mais demorado, um comentário velado sobre o seu prato no almoço ou o convite para o happy hour, que mais uma vez Yara era uma peça administrativa naquele puzzle de criatividade e tendências, uma engrenagem necessária mas invisível, cujo trabalho meticuloso garantia que os salários fossem pagos e os contratos assinados, enquanto sonhava secretamente com palavras, as suas palavras, impressas nas páginas brilhantes que organizava. Carolina Menezes, com o seu cabelo loiro impecável e a aura de quem nasceu para as capas de revista, era a estrela em ascensão da redação. A sua secretária, minimalista e organizada, era um altar à eficiência e ao bom gosto. Para Carolina, Yara parecia ser pouco mais que uma anomalia tolerada, um lembrete desfocado de um mundo que a Ícone se esforçava por manter do lado de fora das suas portas de vidro fumado. Yara, querida, podes arquivar isto? É urgente, dizia Carolina, a voz melosa, mas os olhos a deslizarem rapidamente pelo corpo de Yara, num cálculo que a fazia sentir-se dissecada e descartada em segundos. A paixão de Yara pela escrita era um jardim secreto cultivado nas horas vagas, no seu pequeno apartamento em Alfama, um bairro que respirava fado e autenticidade, tão distante da estética asséptica da Ícone. As paredes estavam forradas de livros, as plantas transbordavam dos vasos e as cores quentes dos tecidos africanos que usava para decorar contrastavam com a palidez cromática do seu local de trabalho. Ali, entre o cheiro a café e o som dos elétricos a chiar nos carris, Yara tecia histórias, observações sobre a cidade e os seus habitantes, crônicas de uma Lisboa que raramente encontrava eco nas páginas da revista onde trabalhava. Dona Amélia Vasconcelos, a sua vizinha octogenária do Rés do Chão, era a sua confidente e fonte de sabedoria pragmática. Essa gente da tua revista, Yara, dizia Dona Amélia, enquanto lhe oferecia uma fatia de bolo de laranja, vivem numa bolha. Não te deixes encolher para caber nos mundos pequenos deles. As palavras de Dona Amélia eram um bálsamo, mas a dúvida persistia, uma sombra que se alongava sobre a sua secretária na Ícone. Um dia, um memorando interno circulou pela redação. A Ícone lançava um concurso para uma nova coluna online, intitulada A Vida Real em Lisboa. O prémio, a publicação regular da coluna e um bónus. O coração de Yara deu um salto, um misto de pavor e uma faísca teimosa de esperança. Seria esta a fresta por onde a sua voz poderia finalmente escapar. Olhou para o seu reflexo no ecrã desligado do computador. Aquele rosto redondo, aqueles ombros largos, aquele cabelo afro que se recusava a ser domado pelos padrões eurocêntricos. Seria a sua vida real suficientemente interessante para a Ícone? Ou seria, mais uma vez, demasiado real? Yara passou a primeira semana após o anúncio do concurso numa tortura silenciosa. A ideia de expor os seus textos, a sua alma, ao escrutínio daquela redação, e especialmente de Carolina, era aterradora. Eles não me veem, pensava enquanto organizava as faturas. Veem uma massa, uma cor, um problema a ser contornado. Não veem a Yara que sonha, que sangra, que escreve com a urgência de quem precisa de respirar. Quantas vezes já não se sentira assim, como um erro na paisagem cuidadosamente curada da Ícone? As palavras de Dona Amélia, porém, ecoavam na sua mente. O medo é um ladrão de futuros, menina. E havia a voz mais pequena, mais frágil dentro dela que sussurrava: E se? E se esta fosse a única oportunidade?
Engolindo em seco, Yara abriu um novo documento no seu computador pessoal, em casa. O título do concurso pairava sobre a página em branco, A Vida Real em Lisboa. O que era, afinal, a vida real? Seriam as esplanadas chiques do Chiado que Carolina frequentava e documentava exaustivamente no Instagram. Ou seriam as conversas matinais na padaria do seu bairro, o cheiro a roupa lavada pendurada nas varandas, as dificuldades das trabalhadoras de limpeza que via todas as manhãs a caminho do autocarro. Decidiu começar pelo que conhecia, mas com cautela. O seu primeiro texto era uma observação quase etnográfica sobre os diferentes tribos urbanas que se cruzavam no terreiro do Paço ao fim da tarde. Era bem escrito, polido, mas anônimo na sua essência. Faltava-lhe o coração que ela depositava nos seus diários secretos. Sabia-o, mas o medo de se expor era paralisante. Carolina, com a sua intuição aguçada para qualquer alteração na dinâmica do escritório, não demorou a perceber a nova concentração de Yara. Então, Yara, disse um dia, encostando-se à sua secretária, um sorriso condescendente nos lábios finos, ouvi dizer que andas muito inspirada ultimamente. A pensar em participar no concursinho da coluna? Que ambição! A palavra ambição saiu carregada de um sarcasmo que fez Yara encolher-se por dentro. Estou a considerar, respondeu Yara, tentando manter a voz neutra, os olhos fixos no ecrã. Ah, que bom! A ícone precisa de diversidade de perspectivas, continuou Carolina, e a pausa antes de diversidade foi suficientemente longa para carregar a palavra de um subtexto que Yara conhecia demasiado bem. Mas sabes como é, querida? Imagem é tudo nesta indústria. E a coluna precisa de um rosto que venda. O recado era claro. Diogo Almeida, o designer gráfico da mesa ao lado, um rapaz calmo de óculos de massa e t-shirts de bandas indie, levantou os olhos do seu monitor por um instante, o suficiente para que o seu olhar se cruzasse com o de Yara. Não disse nada, mas Yara sentiu uma fugaz corrente de algo que não era piedade, mas talvez compreensão? Era raro. A maioria dos colegas seguia o exemplo de Carolina, ou simplesmente ignorava a sua existência para além das suas funções administrativas. Nos dias que se seguiram, Carolina parecia ter encontrado um novo passatempo: minar a confiança de Yara. Comentários inocentes sobre o seu peso. Esse bolo parece delicioso, Yara, mas eu não me atreveria. Esquecimentos de a convidar para almoços de equipa ou o súbito acréscimo de tarefas urgentes que a obrigavam a ficar até mais tarde, roubando-lhe o tempo e a energia para escrever. Uma tarde, Carolina deixou cair, acidentalmente, uma pilha de dossiês à frente da secretária de Yara. Oh, que desastrada que eu sou! Yara, importas-te? Os papéis espalharam-se pelo chão. Yara respirou fundo, sentindo os olhares curiosos dos colegas. Ajoelhou-se, o seu corpo protestando contra o movimento, a sua dignidade a encolher-se enquanto apanhava os relatórios de despesas de Carolina. Sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Quando se levantou ofegante, Carolina sorria-lhe com uma falsa compaixão. Obrigada, és um anjo. Naquela noite, Yara chegou a casa exausta e humilhada. O ecrã do computador com o seu texto anônimo e polido para o concurso parecia zombar dela. Para quê? Pensou. Para que este esforço, se o resultado será sempre o mesmo? Abriu a gaveta onde guardava os seus cadernos, os verdadeiros repositórios da sua alma. Folheou as páginas, escritas com uma caligrafia apressada, cheias de observações cortantes, de poemas inacabados, de desabafos sobre a solidão de ser diferente num mundo que idolatrava a uniformidade. Foi então que tropeçou numa entrada antiga, escrita depois daquele dia fatídico na peça de teatro da escola, quando a professora lhe dissera que ela não tinha o perfil para Julieta, apesar de ter a melhor audição. Não tenho perfil, lera Yara, com o coração adolescente em pedaços. O meu corpo é demasiado grande para um amor tão etéreo. A minha pele é demasiado escura para a pureza da heroína. Mas por baixo dessas palavras de dor havia uma frase sublinhada, uma teimosia adolescente que ainda ardia nela. Um dia eles vão ouvir a minha voz, não a minha sombra. Aquela frase ressoou no presente. E se, em vez de tentar moldar-se ao que a ícone esperava, ela lhes desse precisamente aquilo que eles não queriam ver? E se a sua vida real fosse exatamente essa? A crueza da invisibilidade, a dor dos julgamentos, mas também a beleza teimosa da sua existência. Decidiu reescrever o seu texto para o concurso. Desta vez não haveria filtros. Escreveu sobre o peso dos olhares no metro, sobre a dificuldade de encontrar roupa que lhe servisse e que não fosse um saco informe,
sobre a solidão de ver casais a passear de mãos dadas enquanto ela se sentia um planeta à parte. Mas também escreveu sobre a alegria de dançar sozinha no seu apartamento ao som de Marisa, sobre o sabor do primeiro café da manhã na sua varanda cheia de sardinheiras, sobre a força que encontrava no sorriso cúmplice de Dona Amélia e na beleza inesperada de um azulejo partido numa rua de Alfama. Intitulou o texto Crônica de uma Obesa Invisível, mas nem tanto. Era um grito, uma confissão, um manifesto. Entretanto, Diogo começara a puxar conversa com Yara durante as pausas para o café. Eram conversas curtas, hesitantes no início, sobre música, sobre os prazos apertados da revista. Um dia ele comentou: "Aquela Carolina, não lhe ligues muito. Acho que ela tem mais inveja do que outra coisa." Yara ficou surpreendida. "Inveja? De mim?" Diogo encolheu os ombros. "Tens qualquer coisa de real, e isso neste sítio assusta muita gente." As suas palavras, ditas de forma despretensiosa, foram como uma pequena luz. Pela primeira vez em muito tempo na ícone, Yara sentiu que alguém havia, para além da superfície. Começou a partilhar com ele aos poucos alguns dos seus receios sobre o concurso, sem revelar o conteúdo do seu novo texto. Diogo ouvia com atenção, oferecendo-se para rever a formatação, um gesto simples, mas que significou o mundo para ela. Dona Amélia, quem Yara confessou a sua mudança de abordagem para o texto, bateu palmas de contentamento. "Agora sim, menina. É com a verdade que se abalam os alicerces dos castelos de areia. Escreve com as tuas tripas, não com a cabeça deles." As semanas seguintes foram uma montanha russa. Havia dias em que Yara se sentia invencível, as palavras a fluírem com uma honestidade brutal. Noutros, a dúvida voltava a assombrá-la. Carolina, sentindo a nova determinação de Yara, intensificou a sua campanha de desgaste. "Ouvi dizer que o teu texto é bastante pessoal, Yara. Corajoso, ou talvez um pouco desesperado por atenção", dizia, em voz suficientemente alta para que outros ouvissem. Mas algo mudara em Yara. Os comentários de Carolina ainda picavam, mas já não a paralisavam. O apoio discreto de Diogo e as palavras sábias de Dona Amélia criaram uma pequena rede de segurança em torno do seu coração. Ela continuou a escrever, a polir a sua crônica de uma obesa invisível, mas nem tanto. Vasconcelos, um homem de meia idade, geralmente ausente e imerso nos seus próprios mundos editoriais, passou pela copa enquanto Yara almoçava sozinha, a ler um livro. Ele parou, algo invulgar. "Santos, não é?" Yara engasgou-se com o pão. "Sim, Sr. Vasconcelos." Ouvi um zum-zum sobre o concurso. Uma das editoras, a Sofia, leu um dos textos submetidos, anonimamente, claro, e ficou bastante impressionada. Mencionou na reunião de pauta. Disse que era diferente, cru, com alma. Ele olhou para Yara de forma inquisitiva. "Continue o bom trabalho." E afastou-se, deixando Yara com o coração a bater descompassado. Seria o seu texto? A descrição parecia encaixar. A editora Sofia era conhecida por ser mais progressista e menos alinhada com a superficialidade reinante. A possibilidade de o seu texto ter sido notado, mesmo que anonimamente, deu a Yara um novo alento. Mas também a assustou. E se a crueza que a editora Sofia apreciara fosse precisamente o que a condenaria aos olhos do júri final, onde Carolina certamente teria influência através dos seus aliados? Carolina, por sua vez, parecia farejar a mudança no ar. A sua hostilidade tornou-se mais calculada. Começou a espalhar subtis rumores sobre a instabilidade emocional de Yara, insinuando que os seus textos confessionais eram mais um pedido de ajuda do que material para uma coluna séria. Tentava isolá-la, organizando almoços e cafés com a equipa de redação dos quais Yara era convenientemente esquecida. Numa dessas tardes, sentindo-se particularmente isolada, Yara descobriu um fórum online para escritoras portuguesas que abordavam temas de diversidade e inclusão. Hesitante, partilhou um excerto anónimo do seu texto. As respostas foram esmagadoramente positivas. Mulheres que partilhavam experiências semelhantes de invisibilidade, de luta contra padrões opressores, de racismo e gordofobia, ofereceram palavras de encorajamento e validação. "A tua voz é necessária", escreveu uma delas. "Não te cales." Pela primeira vez, Yara sentiu-se parte de uma comunidade que a compreendia verdadeiramente, para além dos muros da ícone. Aquilo deu-lhe a força para enfrentar a reta final do concurso. Os dias que antecederam o anúncio dos finalistas foram de uma tensão quase insuportável. Yara mal dormia, revendo mentalmente cada palavra do seu texto, cada possível reação. Diogo, percebendo a sua ansiedade, deixava-lhe pequenos desenhos na secretária. Um sol sorridente, um gato a piscar o olho,
acompanhados de um chocolate. Eram gestos pequenos, mas que a ancoravam. Dona Amélia preparou-lhe o seu caldo verde favorito. Para te dar força, menina. E lembra-te, aconteça o que acontecer, tu já és uma vencedora por teres tido a coragem de ser tu mesma. Finalmente chegou o dia. A sala de reuniões principal da Ícone fora preparada para a apresentação dos finalistas. O ambiente era carregado de uma excitação artificial. Os editores seniores, incluindo o Sr. Vasconcelos e a editora Sofia, sentaram-se à mesa principal. Carolina Menezes entrou na sala como uma rainha, confiante, distribuindo sorrisos calculados. Usava um vestido branco imaculado que realçava a sua figura esguia e o seu bronzeado perfeito. Era a personificação da Ícone. Yara sentou-se num canto, o coração a martelar contra as costelas, as mãos úmidas. Sentia todos os olhares sobre si, mesmo que tentasse convencer-se de que era apenas a sua imaginação. O seu vestido de cores vibrantes, uma concessão à sua necessidade de se sentir um pouco mais ela própria naquele ambiente, parecia gritar a sua diferença. O Sr. Vasconcelos deu início à sessão, agradecendo a todos os participantes. Chamaram os finalistas um por um. Eram 3. O primeiro foi um jovem jornalista com um texto sobre a gentrificação em Lisboa, bem pesquisado, mas algo acadêmico. A segunda foi Carolina. Carolina Menezes avançou com a graça de uma bailarina. O seu projeto de coluna, intitulado Lisboa Secret and Chic, prometia desvendar os recantos mais exclusivos e glamourosos da cidade, desde bares clandestinos a lojas de alta costura escondidas. A sua apresentação foi impecável, acompanhada de um moodboard sofisticado e de um discurso fluido sobre como a Ícone precisava de aspiracionalidade de vender um sonho. Ela era o sonho encarnado. Recebeu aplausos entusiásticos. Os seus olhos encontraram os de Yara por um instante, um brilho de triunfo mal disfarçado. Então, o Sr. Vasconcelos pigarreou. E a nossa terceira finalista, ou melhor, o seu texto, que nos chegou com uma força invulgar, é Yara dos Santos. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Todos os rostos se viraram para Yara. Ela sentiu o sangue fugir-lhe do rosto e depois regressar numa onda de calor. As suas pernas pareciam chumbo. Diogo deu-lhe um pequeno aceno de encorajamento. Com um esforço imenso, levantou-se e caminhou até à frente da sala. Não preparara nenhuma apresentação visual sofisticada. Tinha apenas as suas palavras, impressas numa folha de papel que tremia nas suas mãos. O meu texto, começou, a voz um pouco vacilante, chama-se Crônica de uma Obesa Invisível. Mas nem tanto. Ouviu-se um murmúrio na sala. Alguns olhares eram de pura curiosidade, outros de desconforto mal disfarçado. Carolina cruzou os braços, um leve sorriso irônico nos lábios. Yara respirou fundo e começou a ler. Não leu o texto todo, apenas um excerto que considerava o mais representativo, a parte onde descrevia a sensação de ser um fantasma no seu próprio corpo, de ser julgada antes mesmo de abrir a boca, mas também a pequena chama de rebeldia que se recusava a apagar. Eles querem que eu peça desculpa por existir, desculpa pelo espaço que ocupo, pela sombra que projeto, pela fome que sinto. Querem que eu me encolha, que me desvaneça, que me conforme com as migalhas de visibilidade que me atiram. Mas o meu corpo, este corpo grande e teimoso, recusa-se a pedir perdão. A minha pele, esta pele escura que carrega as histórias dos meus antepassados, recusa-se a ser branqueada. A minha voz, esta voz que treme mas não se cala, recusa-se a ecoar apenas o silêncio que me querem impor. À medida que lia, a sua voz ganhava firmeza. As palavras antes tão íntimas e dolorosas agora ressoavam na sala com uma força inesperada. Olhou para os rostos à sua frente. Viu surpresa, desconforto, mas também, em alguns, um brilho de reconhecimento, de empatia. A editora Sofia acenava lentamente com a cabeça, os olhos fixos em Yara. O Sr. Vasconcelos escutava com uma intensidade que Yara nunca lhe vira. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto, mais pesado do que qualquer aplauso. Foi Carolina quem o quebrou. Bem, disse com uma risadinha forçada. Isso foi muito intenso, Yara. Quase terapêutico, diria. Mas será que é isto que os leitores da Ícone procuram? Uma sessão de desabafo? Com todo respeito, mas a Ícone vem de beleza, leveza, aspiração. Não sei se esta realidade crua, e a forma como pronunciou realidade crua era puro desdém, se encaixa na nossa marca. Precisamos de um rosto para a coluna, alguém que personifique o espírito da revista. O subtexto era claro. Yara não era esse rosto. O sangue ferveu nas veias de Yara. Durante anos engolira comentários como aquele.
Mas ali, naquele momento, com as suas próprias palavras ainda a pairar no ar, algo se quebrou. Com todo o respeito, Carolina, respondeu Yara, a voz surpreendentemente calma, mas firme. A vida real, que esta revista tanto apregou a querer mostrar, não é apenas feita de cocktails em rooftops e boutiques de luxo. A vida real também é isto. Ela gesticulou para si mesma. É ser uma mulher negra e gorda numa sociedade que constantemente me diz que eu não pertenço, que eu não sou suficiente. É lutar todos os dias para encontrar o meu espaço, a minha voz. E se a ícone tem medo de mostrar essa realidade, então talvez a revista não seja tão moderna ou inclusiva quanto pensa que é. Além disso, continuou Yara, sentindo uma onda de coragem a percorrer-lhe o corpo, a beleza não é um molde único onde todos temos de caber. A beleza também reside na autenticidade, na resiliência, na coragem de ser quem se é, apesar de tudo. E talvez os leitores da ícone estejam mais preparados para essa conversa do que alguns aqui nesta sala imaginam. Um silêncio ainda mais profundo instalou-se. Os olhos de Carolina fuzilavam Yara. O seu rosto antes tão composto agora revelava uma fúria mal contida. Alguns editores olhavam para o chão, embaraçados. Outros observavam Yara com um novo respeito. Foi então que Diogo se levantou. Todos os olhares se voltaram para ele, surpresos. Eu acho que o texto da Yara é incrível, disse ele, a voz um pouco nervosa, mas clara. É honesto, é poderoso e é algo que eu, pessoalmente, gostaria de ler. Acho que muitas pessoas se identificariam. E se me permitem, acho que a Yara tem mais rosto e espírito do que muitas das imagens vazias que por vezes promovemos. O queixo de Carolina caiu. Ser publicamente contrariada, e ainda por cima, por alguém como Diogo, que ela considerava insignificante, era algo que não esperava. O Sr. Vasconcelos pigarreou, quebrando a tensão. Obrigado, Diogo, e obrigado, Yara, pela sua apresentação apaixonada. Os seus olhos, geralmente distantes, pareciam agora mais focados, pensativos. Temos muito em que pensar. A decisão do júri será anunciada no final do dia. A sessão foi encerrada. Yara sentia-se como se tivesse corrido uma maratona. As pernas tremiam-lhe, mas uma estranha sensação de leveza a invadia. Independentemente do resultado, ela dissera o que tinha a dizer. Não se encolhera. Não pedira desculpa. Voltou para a sua secretária sob os olhares curiosos e os cochichos dos colegas. Carolina passou por ela sem a olhar, o rosto uma máscara de fúria gelada. Alguns minutos depois, Diogo aproximou-se. Estiveste fantástica, sussurrou ele com um sorriso genuíno, a sério. Obrigada, Diogo, por tudo. Yara sentiu os olhos a umedecerem-se. As horas seguintes arrastaram-se. Yara tentou concentrar-se no seu trabalho, mas a sua mente estava a mil. Cada vez que o telefone tocava ou um e-mail chegava, o seu coração dava um salto. No final da tarde, o e-mail chegou. Assunto: resultado do concurso Coluna Ícone. Yara respirou fundo e clicou. Após cuidada deliberação, começava o e-mail, o júri decidiu atribuir a vitória do concurso A Vida Real em Lisboa a Carolina Menezes, pelo seu projeto Lisboa Secreta de Chic, que se alinha de forma mais direta com o atual posicionamento e imagem da revista Ícone. O estômago de Yara afundou-se. Era isto. No final, a imagem vencera. O desapontamento era amargo, mas, surpreendentemente, não era devastador. Havia uma parte dela que já esperava por isto. Mas o e-mail continuava. No entanto, o júri e a direção da Ícone gostariam de reconhecer o excepcional talento e a voz única demonstrados por Yara dos Santos. A sua perspectiva é valiosa e merece ser ouvida. Como tal, gostaríamos de convidar a Yara para uma conversa com a direção editorial na próxima semana para explorarmos a possibilidade de desenvolver um novo espaço digital para as suas crónicas, focado na sua visão autêntica e necessária sobre a vida em Lisboa. Yara releu o parágrafo várias vezes. Não era uma vitória total, não como ela sonhara, mas também não era uma derrota. Era uma porta entreaberta, uma oportunidade, uma pequena fenda no muro da indiferença. Um sorriso lento começou a formar-se nos seus lábios. Olhou pela janela do escritório. Lisboa estendia-se à sua frente, uma cidade de contrastes, de beleza e de luta, muito parecida com ela. Levantou-se e caminhou até à copa para ir buscar um copo de água. Cruzou-se com Carolina, que exibia um sorriso triunfante, embora um pouco forçado, enquanto recebia os parabéns de alguns colegas. Quando Carolina viu Yara, o seu sorriso vacilou por um instante. Havia algo diferente no olhar de Yara, uma serenidade, uma força tranquila que Carolina não reconhecia. Yara não disse nada a Carolina. Apenas lhe dirigiu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível, e continuou o seu caminho.
Não sentia necessidade de confronto, nem de amargura. A sua vitória, percebeu naquele momento, não dependia da derrota de Carolina, nem mesmo da aprovação total da ícone. A sua vitória residia na voz que encontrara, na coragem que descobrira dentro de si. Na semana seguinte, a reunião com o Sr. Vasconcelos e a editora Sofia foi surpreendentemente produtiva. Sofia, em particular, mostrou-se uma aliada entusiasta. Yara, o que fizeste naquela sala foi extraordinário, disse ela. Há anos que defendo que a ícone precisa de se abrir a narrativas mais diversas e reais. O teu texto foi um catalisador. Propuseram-lhe uma coluna quinzenal no site da revista com total liberdade editorial. O nome da coluna seria A Minha Lisboa Sem Filtro. Não teria o mesmo destaque da coluna impressa de Carolina, nem o mesmo orçamento, mas seria um começo, um espaço seu. Yara aceitou, o coração cheio de uma gratidão cautelosa e de uma determinação renovada. Sabia que o caminho seria longo. A cultura da ícone não mudaria da noite para o dia. Carolina continuaria a ser uma presença difícil e os preconceitos da sociedade não se dissipariam por magia. Mas agora, Yara tinha uma plataforma. Os seus primeiros textos para Minha Lisboa Sem Filtro foram recebidos com um misto de curiosidade e entusiasmo por parte dos leitores online. Havia comentários negativos, claro, de trolls anónimos que a atacavam pela sua aparência ou pela sua raça. Mas havia muitos mais que elogiavam a sua honestidade, a sua perspicácia, a sua humanidade. Mulheres que se viam nas suas palavras, homens que admitiam nunca ter pensado sobre aquelas questões daquela forma. Recebeu e-mails de apoio, partilhas nas redes sociais, convites para pequenos eventos literários em cafés de bairro. Diogo tornou-se o seu maior fã e cúmplice, ajudando-a com o design da sua coluna, celebrando cada pequeno sucesso. A amizade deles, nascida na adversidade partilhada daquele escritório, tornou-se um porto seguro para Yara. Dona Amélia, ao ler a primeira crônica publicada de Yara, com uma foto pequena, mas orgulhosa dela no canto da página, limpou uma lágrima discreta. Eu sabia, menina. Eu sabia que a tua voz ia encontrar o seu caminho. O mundo precisa de ouvir mais Yaras. A relação com Carolina permaneceu tensa. A coluna de Yara, embora diferente, começava a ganhar uma popularidade inesperada, e isso incomodava Carolina profundamente. A sua própria coluna, Lisboa Secreta and Chic, embora visualmente apelativa, era frequentemente criticada pela sua superficialidade e falta de substância em comparação com a crueza autêntica de Yara. A dinâmica de poder no escritório, embora lentamente, começava a mudar. Yara já não era a funcionária administrativa invisível. Era Yara dos Santos, a cronista. Numa tarde de outono, meses depois do concurso, Yara estava sentada na sua varanda em Alfama, a trabalhar no seu próximo texto. O sol de fim de tarde pintava os telhados de Lisboa com tons dourados. Sentia o cheiro das castanhas assadas a vir da rua. Olhou para as suas mãos, que agora digitavam com mais confiança, com menos medo. Lembrou-se do seu reflexo no elevador da ícone, da sensação de ser um eco relutante. Agora sentia-se menos eco e mais voz. Uma voz que, embora por vezes ainda tremesse, já não pedia licença para existir. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Diogo, com um link para um artigo num blog literário conhecido. O título era As Novas Vozes de Lisboa, como cronistas como Yara dos Santos estão a redefinir a narrativa da cidade. Um sorriso genuíno, largo e sem reservas, iluminou o rosto de Yara. A luta não acabara. Provavelmente nunca acabaria totalmente. Mas ali, naquele momento, sob o céu outonal de Lisboa, Yara sentia-se pela primeira vez em muito tempo não apenas visível, mas verdadeiramente, inegavelmente, um ícone da sua própria história. E isso, percebeu ela, era a mais bela das vitórias. Current Part Characters, 416 de 27. Total Characters, 3.642. A popularidade da coluna Minha Lisboa Sem Filtro continua a crescer de forma orgânica. Os textos de Yara, que abordavam desde as dificuldades de mobilidade para pessoas com corpos maiores nos transportes públicos lisboetas, até reflexões sobre o racismo velado em conversas do dia-a-dia, passando por celebrações da cultura africana presente na cidade, geravam debate e conectavam-se com um público que se sentia subrepresentado. A secção de comentários tornou-se um espaço vibrante de partilha e, surpreendentemente, de muito apoio. O Sr. Vasconcelos, observando as métricas de audiência do site, começou a dar mais atenção ao trabalho de Yara. Numa reunião de pauta, quando se discutiam os temas para a próxima edição impressa da ícone,
E Carolina propunha mais um roteiro de lojas de luxo, foi a editora Sofia quem sugeriu. E se pedíssemos à Yara para adaptar uma das suas crônicas para a edição impressa? Acho que seria um contraponto interessante e muito necessário. Carolina ficou lívida. Mas a linha editorial, a imagem. A imagem da revista também precisa de evoluir, Carolina, respondeu o Sr. Vasconcelos, para a surpresa de muitos. Os leitores estão a pedir mais autenticidade. A coluna da Yara tem sido um sucesso inesperado. Talvez seja a hora de arriscarmos um pouco mais na versão impressa. A primeira crônica de Yara na revista impressa foi um marco. Ocupava 2 páginas, ilustrada não com modelos esguias, mas com fotografias artísticas de pormenores de Alfama e um pequeno retrato de Yara, sorridente e confiante, captado por Diogo. A reação dos leitores tradicionais da ícone foi dividida, como esperado. Alguns cancelaram assinaturas, reclamando que a revista estava a perder o seu glamour. Mas muitos outros escreveram cartas e e-mails a elogiar a coragem da publicação e a profundidade do texto de Yara. Novas assinaturas começaram a surgir, de um público mais diversificado que antes não se sentia representado pela ícone. Para Yara, ver as suas palavras impressas naquelas páginas que antes apenas organizava e arquivava foi uma emoção indescritível. Era a validação de que a sua voz, a sua perspectiva, tinham valor, mesmo naquele templo da estética convencional. Carolina, sentindo a sua influência diminuir e o seu tipo de conteúdo ser cada vez mais questionado internamente, tornou-se mais isolada. As suas tentativas de sabotar Yara eram agora mais raras e menos eficazes. As pessoas começavam a perceber os seus jogos. Num ato de desespero, tentou plagiar subtilmente uma ideia de Yara para um artigo, mas Diogo, sempre atento, percebeu a manobra e alertou discretamente a editora Sofia, que lidou com a situação internamente, resultando num aviso formal a Carolina. A sua aura de intocável estava definitivamente estilhaçada. Yara, por outro lado, florescia. Começou a receber convites para participar em mesas redondas sobre jornalismo inclusivo, para dar palestras em escolas sobre autoestima e representatividade. Continuava a ser a mesma Yara, com as suas inseguranças e os seus dias maus, mas agora carregava consigo uma nova convicção. O seu corpo continuava a ser grande, a sua pele continuava a ser escura, mas a forma como se via e como se projetava no mundo tinha mudado radicalmente. Já não se desculpava pelo espaço que ocupava. Numa noite fria de inverno, Yara estava a apresentar o seu primeiro livro, uma coletânea das suas crônicas mais populares, numa pequena livraria independente no Bairro Alto. A sala estava cheia. Diogo estava na primeira fila, orgulhoso. Dona Amélia, apesar da idade e do frio, também tinha feito questão de estar presente, agasalhada num chale colorido. Enquanto lia um excerto, Yara olhou para os rostos atentos da audiência. Eram rostos de todas as cores, de todas as formas, de todas as idades. Viu neles um reflexo da sua própria jornada, da sua própria Lisboa, sem filtro. Ao terminar, os aplausos encheram a sala. Eram calorosos, genuínos. Yara sentiu os olhos marejados, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria e gratidão. Lembrou-se daquele eco relutante que sentia ser. Agora sua voz não era um eco, mas uma canção. Uma canção sobre resiliência, sobre autenticidade, sobre a beleza teimosa de ser quem se é, num mundo que tantas vezes nos tenta silenciar. E essa canção, Yara sabia, estava apenas a começar a ser ouvida. A ícone podia ter sido o improvável palco inicial, mas o mundo era agora o seu auditório. E ela tinha tanto para contar.